Marcos também. Ali, ó. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Amém! Aleluia! Gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Salmos. Eu saí correndo, não, hoje minha Bíblia ficou para trás, mas nós temos o celular, né? Vamos estar lendo. Salmos 127, que é o tema de hoje, capítulo 1, versículo 1, aliás, capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém? Podemos assentar. Em outra versão, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Aleluia. Eu confesso que eu não estava esperando, o convite para estar pregando hoje. E quando o pastor Renato me ligou, até a Fernanda e a Joana foram lá na loja e viram como que eu estava com a minha rinite o dia inteirinho atacada. E eu falei, várias vezes eu falei, eu vou desistir, não vou conseguir entregar. Irmãos, foi incrível. Eu tomei banho, vesti a roupa, a rinite foi embora. Glória a Deus, eu me esqueci, sempre que eu cheguei aqui não dei um espião. E elas viram como eu estava, meu marido me acompanhou o dia inteiro, só espirrando, quem tem rinite não é fácil. Mas a mãe do Senhor nos trouxe aqui. E semana passada, a irmã Tarsi, não veio, não, tinha visto. Ela convidou aqui a missionária Larissa para pregar. E ela falou a mesma coisa. Ela chegou aqui com o nariz todo vermelhinho. Ela falou, eu estou ruim, mas mesmo assim eu vou falar. E naquela pregação o Senhor usou muito ela para falar comigo. Foi uma pregação muito pontual de Deus na minha vida, para falar aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. E aí eu me lembrei hoje, na hora que eu pensei em desistir, eu falei, não, a missionária Larissa também foi doente, então eu também vou, porque às vezes, se ela tivesse não ido lá falar, eu não teria visto que o Senhor queria usar a vida dela. Então eu falei, às vezes o Senhor quer me usar para falar com alguém, então eu não vou desistir. E aqui estou eu para adorar o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Eu confesso que se fosse para mim ir embora agora, eu já iria bem, né? Porque o Senhor já tem falado. A nossa irmã Fernanda já trouxe até um pouquinho do que eu iria falar. Depois o irmão Naldinho trouxe uma palavra abençoada. E o Senhor está aqui, mas nós vamos finalizar, porque eu creio que o Senhor ainda tem mais um pouquinho para nós aqui nessa noite, amém? E quando eu estava meditando nesse tema, eu confesso que eu particularmente eu gosto muito de falar sobre bênçãos. Até esses dias nós tivemos reunião aqui com um grupo de louvor, o Senhor deu uma palavra dura. Eu falei, Senhor, eu não estou acostumada a falar palavra dura, só estou acostumada a falar palavras de bênçãos. E quando ontem na reunião, Deus também usou o pastor Renato para puxar uma orelha, essa orelha vermelhinha. Mas o Senhor, Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Mas hoje eu aprendo o Senhor nos trazer essa palavra, que é uma palavra de bênçãos para a nossa vida. E eu creio que é o Senhor que coloca esse tema no coração do pastor Ronaldo, que Salomão ele escreveu
testemunho, né? O Senhor, Ele permite a gente passar por coisas que depois Ele vai nos ensinar lá na frente. E esse começo de ano, quem me conhece, né, meus irmãos, a minha avó, ali, meu marido, meus pais, sabe que eu fui doutrinada na igreja, nasci na igreja. E eu posso dizer isso não por orgulho, mas para dizer para vocês como eu sou. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu sou assim, Deus vai fazer, vai acontecer. Eu sou de muita fé mesmo. Até meus irmãos falam, nossa, eu queria exercer essa fé. Mas esse ano, janeiro, eu comecei a passar por alguns processos, porque aonde o Senhor trabalha na nossa vida, é onde o inimigo mais ataca. E hoje, na hora que eu estava ali preparando essa palavra, o Senhor me disse: aonde que você está usando? O que você está usando? Eu falei: na minha mente. Eu estou usando para montar a palavra. E é na minha mente onde o inimigo mais ataca. Porque é onde o Senhor nos usa, é onde o inimigo mais ataca. Ele tenta nos fazer ficar fraco. E no começo desse ano para cá, o inimigo tem lançado muitas coisas na minha mente. E eu tive uma recaída na depressão, porque eu já tive depressão pós-parto. E eu estava tentando, ficar bem, aparentar bem. Mas aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, só quem passou pela depressão sabe como é. Estava me consumindo. E isso acabou um pouco, tirando um pouco a minha fé, abalando um pouco a minha fé. Porque eu já comecei a pensar mais no lado racional do que o lado da fé. Eu comecei a andar por vista e não pela fé. E irmãos, quem é empreendedor sabe que a gente vive pela fé. É um dia de cada vez. Não tem como, porque você não sabe se você vai ter o dinheiro para pagar a sua conta. Você não sabe. Não é que nem você está registrado aqui no seu salário bonitinho. Não. É pela fé, um dia de cada vez, vencendo a batalha de cada vez. E eu comecei a andar por vista. E como eu já contei aqui para vocês em outras pregações, o Senhor, Ele me deu o meu próprio negócio, que hoje é a nossa loja de celular, que tem sido o nosso sustento na nossa casa. E durante esse ano vai fazer 7 anos vai fazer 8 anos que nós estamos com a loja. E durante todo esse tempo, eu sempre contei aqui para vocês que eu não tinha um centavo para abrir aquela loja, mas o Senhor proveu, me deu a loja. E durante todo esse tempo foi vivendo de fé em fé com o Senhor, vivendo vários milagres da parte do Senhor. Mas nesse começo do ano, o Senhor permitiu que o vento passasse. E, como eu disse, eu tive essa recaída. E aí eu comecei a ver: mas o governo está assim, o Brasil está assado, e está desse jeito, e está daquele jeito, vai afetar meu negócio. E quando eu comecei a ver, começou as coisas a ficarem mais devagar. E eu comecei a me desesperar. Eu comecei a levantar de manhã, orando para o Senhor preparar uma conta que ia vencer. Eu estava vivendo de conta em conta. E eu passei a não ser mais aquela Amanda lá atrás, que era uma mulher de fé, que era uma mulher que falava: não, Deus proverá. Antes, meus irmãos ficam comigo e a Amanda, que às vezes eu falo: vou viajar, mas assim, do nada. Às vezes eu falo para o meu marido: amor, vou viajar, mas e as contas? Eu falo: Deus proverá, vambora, Deus proverá. E aí, de repente, eu já não estava mais sendo assim. Eu falava: não, eu tenho conta para pagar. Não, se eu for, e depois eu ficar devendo, não dá, né? E a preocupação começou a tomar conta do meu coração, porque eu estava vivendo por vista. E esses dias agora, foi na quarta-feira, eu vim aqui para o culto, eu cheguei aqui e a missionária, acabei de falar o nome da
E naquele momento eu ouvi a palavra, não levei muito a sério para minha casa. E eu tinha naquele dia, eu tinha uma conta para pagar. E eu não consegui o dinheiro daquela conta. E eu, no outro dia, na quinta-feira, ia ser feriado. E eu não abro mais feriado. Faz muito tempo que eu não trabalho mais nos feriados. E eu disse pro meu marido, ele virou para mim, amor, amanhã nós vamos sair? Eu falei, não, a gente vai trabalhar. Aí ele, nossa, mas o negócio tá tão feio assim. Eu falei, tá, decretei, falei na minha boca, né? Tá feio, nós vamos trabalhar porque eu tenho uma conta, tenho que tirar o dinheiro. E eu fui, trabalhei. A minha oração foi, Senhor, abençoe para que eu consiga pagar a minha conta. Quando deu umas 3 horas da tarde, eu vi que eu tinha batido a meta que eu queria, fechei, paguei a conta, se sobrou muito, para mim foi bem pouquinho, uma merrequinha de dinheiro, e eu fui para casa. Eu cheguei na minha casa, eu sentei no sofá, e eu falei assim, Senhor, por quê? Eu não quero ser como a mulher de Jó, que nem aquele diz, aceitar a chuva de Deus com prazer, mas o mal não quero aceitar. Eu falei, eu não quero ser como a mulher de Jó, Senhor. Mas, Senhor, se eu for lembrar de tudo que o Senhor já fez, de como eu vivia, parece que eu estou vivendo no fundo do poço agora. Eu comecei a falar isso para o Senhor. Eu falei, por quê? O que eu estou fazendo de errado, Senhor? Eu estou indo para a tua casa, eu estou te adorando, só me mostra o que eu estou fazendo de errado. Para que, se for possível, eu possa me consertar com o Senhor. E eu fiz essa oração, peguei a minha Bíblia, abri e comecei a ler para ver se o Senhor respondia. E nada. Eu entrei no banheiro para tomar banho. E com aquela angústia dentro do meu coração, aquela dúvida, quando eu entrei no banheiro, o Senhor veio falar comigo. Ele disse assim, Amanda, você está me perguntando por quê? Eu vou te responder o porquê. Deus falou assim, sabe por quê? Não fui eu que parei de te abençoar. Não foi. Sabe o que está acontecendo? Foi você quem mudou. Eu comecei a culpar tantas coisas que eu esqueci de me culpar a mim própria. Ele falou, foi você quem mudou. Porque lembra de quem era a Amanda antes? E eu comecei a me lembrar, irmãos, em 2023, em 2022, eu estava praticamente no começo da loja e eu e meu esposo, ele já vinha falando para mim que ele queria fazer uma loucura de sair de motorhome e andar. E eu falei, amor, meu sonho é conhecer o Nordeste. E aí eu falei, vamos unir nossos sonhos. Aí nós dois conversamos, eu orei e falei para Deus, Deus, o Senhor vai conosco? O Senhor disse, vai porque eu sou contigo. E a gente sentou, eu lembro perfeitamente, em setembro. A gente determinou um valor, uma quantia para que a gente pudesse ficar 30 dias viajando pelo Nordeste. E o mais incrível é que, como eu disse para vocês, nós que somos empresários, vivemos, né, um dia de cada vez. Eu falei, eu só vou preparar meu dinheiro da viagem. E os 30 dias que eu estarei viajando, Deus proverá para pagar minhas contas. E eu fui de tanta fé que eu falei para ele, amor, esse valor que a gente precisa para ir, para nós dois parece impossível. E nós só tem 3 meses, a gente estava em setembro, outubro, novembro e dezembro nós já ia. Mas eu falei, vamos decretar que o
E para vocês verem que Deus honrou muito a nossa fé, que a gente ficou os 30 dias viajando pelo Nordeste, a gente fez o Nordeste inteiro, finalizamos lá em Maranhão. E ainda pagamos todas as contas do mês, as funcionárias, e ainda sobrou dinheiro para nós gastar mais lá na viagem. E a gente voltou, ainda tinha dinheiro em caixa, para vocês verem. Então, o Senhor me fez lembrar disso. Ele falou: olha que
E é um capricho meu. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar. Eu fiz essa oração. E eu falei, Senhor, eu quero isso aqui. Entreguei nas mãos do Senhor. Irmãos, para mim era impossível. E se fosse para mim fazer, demoraria pelo menos uns 5 meses para mim conseguir alcançar isso. E para vocês verem como Deus ouve a nossa oração. No outro dia, de tarde, o Senhor me deu aquilo que eu pedi para Ele. Não passou nenhum dia. No outro dia, o Senhor me deu. E quando eu peguei na mão, eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és lindo, Senhor, e eu te adoro. Então eu queria falar para você, não se preocupe o seu coração. Descansa, entrega o controle na mão de Deus, porque Deus vai fazer. E Deus vai fazer uma coisa nova. Vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Vai surpreender crente hoje aqui na terra. Esse poder não prevalece hoje, mas pra Deus é nada. Esse poder é incrível, mas Deus é nada. Esse gigante é